Alô, amigos do nosso querido canal. A mensagem de hoje é a tortura de Jesus. Sim, nós vamos falar sobre a tortura de Jesus. Mas eu já vou começar este vídeo afirmando, questionando e dizendo: todos os que seriam julgados e condenados após a morte, lá na cruz, lá no Sinédrio, antes de ser crucificado, como regra, deveria levar 39 chibatadas. Era a regra mosaica. Ponto final. Mas existem vários pontos divergentes na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. A começar pela lei mosaica, que era a regra da época e ela foi descumprida. E eu vou explicar em detalhes para que você possa entender. Mas o que aconteceu com Jesus? Ele foi tratado diferente? Na verdade, ele não foi açoitado. Ele fora realmente torturado com requintes de grandes crueldade, de violência moral, física, onde, sobretudo, ele resistiu porque era forte espiritualmente. Aí está a diferença. Seria normal, junto com a punição, antes de ser levado à cruz, por exemplo, Jesus levar 39 chibatadas conforme a lei mosaica e a tradição, era normal. Mas foi bem diferente do que tinha que ser feito. As 39 chibatadas que Jesus teria sido açoitado estão ligadas à lei judaica, que proíbe mais de 40 açoites para não humilhar o condenado. E então o que? Eles paravam no 39 para garantir que não excedessem o limite máximo de 40. Isto era uma prática que os fariseus aplicavam, mas que foi desrespeitada pelos romanos no caso de Jesus Cristo. O seu tratamento fora diferente. No caso de Jesus, ele foi açoitado e flagelado com brutalidade, com chicotes contendo pontas de metal, para causar mais dor e ferimentos graves. Pelo olhar lógico, realizado dentro de um contexto de tortura, não foi apenas a punição. Jesus foi uma exceção. Foi mais do que isso, muito mais do que isso. O nome do chicote romano na época era chamado de flagrum. Antes de ser crucificado, eu repito, Jesus foi submetido a um açoitamento com flagrum, chicote romano com pedaços de metal ou osso nas suas pontas, e foi projetado para dilacerar a pele, músculos e expor vasos sanguíneos à mostra e destruir totalmente a pele. Assim foi o tratamento dado a Jesus. Esse tipo de tortura previamente deixaria seu corpo totalmente debilitado, em estado de pré-choque, antes mesmo de chegar à cruz. Jesus, ele enfrentou escárnios e abusos físicos adicionais que não faziam parte do procedimento padrão de todos os crucificados. Ele foi tratado diferente. Incluía até a coroa de espinho em suas cabeças para humilhá-lo, tapas, cuspidas e a simulação de realiza para zombar de sua pretensão de ser o rei dos reis. Assim foi o tratamento de Jesus. Jesus, ele foi forçado a carregar a parte horizontal da cruz, pesando cerca de 25 a 30 quilos, sobre as suas costas feridas e sangrando até o local da execução. Mas vamos ter um olhar diferente. Ao contrário de alguns condenados que eram apenas amarrados, Jesus, ele foi pregado pelos pulsos ou mãos e pés.
A posição na cruz tornava a expiração de Jesus agonizante, exigindo um esforço físico intenso para levantar o corpo e conseguir respirar, o que causava dores inimagináveis por seguidas horas. A combinação da flagelação severa que Jesus sofreu, a perda do seu sangue, a desidratação e o trauma físico resultou em uma morte relativamente rápida, entre 3 a 6 horas, confirmando a severidade dos ferimentos que ele sofrera. Foi triste, foi muito triste. Jesus foi visto como um rebelde político perigoso, tanto pelos líderes religiosos judaicos, quanto pelo próprio Império Romano, o que aumentou o desejo de torná-lo um exemplo máximo de damnatio memoriae, que é em latim, em outras palavras, que significa condenação da memória e vergonha. É assim que foi feito a crucificação de Jesus. Mas vamos se ater às 39 chibatadas antes da crucificação. Vamos para uma equiparação de ideias de que as 39 chibatadas seriam um número simbólico para doenças, as 39 doenças raiz, que nós já ouvimos falar disso. Isso é uma citação sem valor real, onde é uma interpretação religiosa posterior, sem base histórica, direta dos relatos bíblicos. Essa ligação que fazem com as 39 doenças não existe. Eu nem sei quem criou isto. Seria um folclore, uma lenda ligar as chibatadas das doenças, das 39 chibatadas. Mas vamos ao fato. A interpretação teológica sugere que, assim como Jesus levou 39 açoites, ele assumiu sobre si as 39 principais categorias de doenças conhecidas na época, cobrindo todas as formas de enfermidade, tanto física como mental. Por suas chagas fomos curados. Essa simbologia, ou esse folclore, ou lenda, se baseia na interpretação de Isaías 53:5 e 1 Pedro 2:24, descrita tanto no Velho como no Novo Testamento. A cada chibatada representava uma categoria de dor, de doença ou enfermidade que a humanidade enfrenta. Não é verdade, é uma má interpretação, indicando que o sacrifício foi completo e foi total, feito por Jesus Cristo. A ideia é que não houve doença ou dor que não tenha sido pago ou coberta por uma das chibatadas que ele recebeu. Se assim pensarmos ou administramos essa ideia. Não ligue se completamente estou repetindo isto, que é para que vocês possam entender bem a situação. Não existe relação. É um folclore. A simbologia das 39 chibatadas ou açoites referidas no contexto da flagelação de Jesus Cristo. Prestem bem atenção. Frequentemente associada a 39 doenças ou categorias de enfermidade, é uma interpretação teológica e devocional sobre o sofrimento vicário substitutivo. A base bíblica para o açoite está em Deuteronômio 25:3, que limitava o castigo físico a 40 açoites, para não desonrar o homem que ali estava sofrendo aquele castigo. Embora a flagelação romana fosse frequentemente arbitrária e mais brutalmente, geralmente com um açoite chamado flagrum ou azorrague, é um outro nome também, que continha ossos ou metal. A tradição dos 39 açoites é frequentemente vinculada
ao contexto legal judaico. O que isso exigia? Que a punição antes da crucificação tinha que ser feita daquele jeito, certo? A interpretação teológica sugere que, assim como Jesus levou 39 açoites, ele assumiu sobre si as 39 principais categorias de doenças conhecidas na época, cobrindo todas as formas de enfermidade física e mental. Teoricamente, eu disse teoricamente, a palavra não fala. Por suas chagas fomos curados. É o texto bíblico. E essa simbologia se baseia na interpretação de Isaías 53:5, 1 Pedro 2:24, repetindo. Cada chibatada representava uma categoria de dor, de doença ou enfermidade de que a humanidade enfrenta, indicando que o sacrifício foi completo e totalmente cumprido. Repetindo de novo, para que você entenda muito, muito, muito bem. Essa interpretação é muito popular em correntes teológicas que enfatizam a cura divina, sugerindo que a cura física já foi conquistada lá no açoite. Não apenas a salvação espiritual, que é a mais importante. A simbologia busca dar um sentido profundo e humano ao sofrimento físico que Jesus passou, tornando a tortura um ato redentor deliberado para cada aspecto da fragilidade humana. Assim foi Jesus, ele era homem, ele estava sofrendo ali. Mas aí vem a visão histórica versus a visão teológica. Embora o número 39 seja um dado histórico de prática legal, conforme Paulo ele menciona lá em 2 Coríntios 11:24, onde ele relata que sofreu e foi açoitado 5 vezes. Paulo também passou por isso. No caso de Jesus, acredita-se que a ligação direta de cada uma dessas 39 chibatadas, como uma lista especificada em 39 doenças, é uma interpretação devocional e simbólica, e não um fato verdadeiro, um fato médico ou mesmo histórico explicado na Bíblia. É o contexto que o homem criou, porém, volto a dizer, teoricamente não existe base legal para isso. Eu vou dizer, estou intercalando aquela situação vivida por Jesus e ser repetitivo para que você entenda. As 39 chibatadas, conhecidas no contexto bíblico como 40 açoites menos um, têm a sua origem na interpretação da lei judaica. Para quem? E por quê? E para quê? Que é para garantir que uma proibição divina não fosse quebrada. Aquilo era uma regra. Não pode passar de 40. Então eles contavam até o 39. Então nós vamos fazer um comentário aqui sobre os principais aspectos da origem da regra judaica 40 menos 1. O princípio começa pela lei mosaica, que está baseada lá na Torá, no Pentateuco, o livro sagrado judaico. É a Bíblia judaica, se assim podemos dizer, que permitia até 40 chibatadas, descritas em Deuteronômio 25:3. Era a regra. Fazia parte do contexto punitivo para aqueles que eram considerados culpados em qualquer base da lei mosaica. A lei mosaica, você era culpado, você tinha que sofrer 39 chibatadas. Como exemplo, cito, repetindo, Paulo, que menciona ter recebido esse castigo, ele passou por 5 vezes pela situação, conforme vou repetir, descrito em 2 Coríntios 11:24. Era a regra.
Era regra para evitar o excesso de violência, sempre para garantir que a lei não fosse desobedecida e para não desagradar o condenado aos olhos de outras pessoas, além da humilhação que ele já estava passando. Assim, os juízes e os responsáveis pela punição parassem em 39, que era uma aplicação legalista. Uma aplicação legalista da lei para não ultrapassar aquele limite. Mas era uma forma de, segurança jurídica, religiosa, pois assim proferiam errar para menos, sendo 39 o número, do que arriscar quebrar a lei, indo para mais de 40, ou seja, 41. Desculpe, mas quem levava 39 açoites e se levassem mais uma, nada mudaria. A pessoa já estava desgastada fisicamente. Mas no caso de Jesus, esta lei não foi formalizada, e eu explico que no caso de Jesus, dentro do contexto romano, fora quebrado. Essa lei foi quebrada. O açoitamento de Jesus seguiu regras romanas e não judaicas, flagelação, e não seguiu o limite de 39 que era usado para enfraquecer o condenado antes da crucificação. Esse era o objetivo, enfraquecer aquele que seria crucificado. Com Jesus não foi observada a lei mosaica, houve sim uma grande crueldade romana, fora de todos os conceitos. É importante notar que Jesus, ele foi açoitado pelos romanos, não pelos judeus. Embora a tradição judaica das 39 chibatadas tenha se popularizado, era regra, tinha que ser cumprida. Os romanos aplicavam o açoite de forma brutal, usando um chicote chamado, que nem eu falei, flagrum ou flagellum, que em latim que significa tiras de couro com ossos e bolas de metal nas suas pontas. Jesus, ele foi açoitado de uma forma tão brutal, tão violenta, foi tão castigado. Na questão de Jesus foi uma tortura e não uma punição. Qual o motivo desse ato com Jesus? O objetivo era mutilar e aproximá-lo da morte, não apenas punir. Os açoites romanos eram muitas vezes severas, mais severas que o previsto na lei judaica. Aquilo ali foi uma tortura física, uma tortura moral. Então entenda, no caso de Jesus prevaleceu a punição romana e não a punição judaica, baseado na lei mosaica. Entre aspas, dizemos que foi 40 menos 1. Jesus recebeu o castigo romano, mas muitos interpretam que ele sofreu 40 menos 1 como um ato redentor, simbolizando que ele levou sobre si o castigo por todos os pecados da raça humana. Ali ele estava pagando, cumprindo a lei de Deus, inclusive por doenças, como de forma de uma cura. Muitos se falam na interpretação das 39 doenças, mas repito, mero simbolismo. Quais são os nomes dessas doenças? Onde se encontra na Bíblia com certa razoabilidade, vamos dizer assim, razoabilidade espiritual, descritiva? Não existe. É criação do homem. Muito se fala num simbolismo religioso, mas será? A ideia de que as 39 chibatadas correspondem a 39 doenças principais conhecidas em uma crença popular, em círculos cristãos, isso é comentado, associando o sofrimento de Jesus a essas curas dessas 39 doenças. Eu me baseio e pergunto quais são as tais doenças?
Tudo não passa de um folclore criado pela imaginação humana. Não há registros médicos ou históricos que confirmem essa correspondência exata. É mais uma interpretação teológica sem base nenhuma, sem nenhuma segurança, escrita nas Sagradas Escrituras. Em resumo, 39 chibatadas refletem uma interpretação rigorosa da lei judaica para não exceder as 40. Mas no caso de Jesus, os açoites romanos foram um ato de tortura cruel com simbolismo adicional para a teologia cristã. Na verdade, foi uma tortura, longe da lei mosaica, que permitia até 40 no máximo. Talvez tal fato foi motivado até por razões políticas e os diferentes entendimentos lá no Sinédrio, principalmente pela motivação dos fariseus. A crucificação e a flagelação foi uma grande armação, a começar pela sua condenação. Tudo foi combinado e tratado e como deveria ser feito. Mas para terminar, fica assim. Em resumo, 39 chibatadas representavam a aplicação da justiça com o limite de uma misericórdia ou uma cautela legal, garantindo a punição máxima permitida sem violar a regra bíblica de não ultrapassar os 40 chibatadas. Mas quem garante que isso ocorreu? Quem garante que isso ocorreu com Jesus? Que foram 39 chibatadas? Foi sacrificado, crucificado e com certeza sem um regime mosaico, a lei mosaica. Assim sendo, nós vemos essa diferença muito grande que foi aplicado sobre Jesus. Ele foi torturado, destruíram toda a sua pele, a sua carne. Mas foi baseado e feito o flagelo pelas leis romanas e não pelas leis judaicas. Assim sendo, amigos, eu espero que você entenda. Muitos se falam das 39 chibatadas relacionadas com 39 enfermidades que Jesus pagou por nós. Isso não existe biblicamente. Isso está dentro do contexto da ideia humana, da ideia humanística de criar essas versões para que nós podemos associar um fato com um ato que nada uma coisa tem a ver com a outra. O meu muito obrigado pela sua atenção. Curte e compartilhe o nosso canal. E para nossa alegria ficaremos cada vez mais satisfeitos. Eu agradeço a sua participação com o meu muito obrigado.